Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Giovanelli, eu gravo conteúdo voltado para o segmento gráfico aqui para o YouTube. Esse vídeo eu quero responder a uma pergunta do Cláudio de Viçosa, Minas Gerais, e ele me perguntou se eu podia fazer um vídeo falando a respeito de papéis e impressoras, e eu tenho certeza que esse é um assunto que vai tirar a dúvida de muita gente, e eu quero falar um pouquinho a respeito de papéis, impressoras, tintas. Eu tenho certeza que vai te ajudar a você entender melhor como as coisas funcionam. Espero que esse conteúdo te ajude. Fica com o vídeo aí. Bom, pessoal, primeiro eu quero te dizer que as inscrições para o treinamento Minha Gráfica Rápida terminam amanhã, dia 28 de novembro. Se você quiser se inscrever, se você estiver vendo esse vídeo a tempo, amanhã, 28 de novembro, termina meia-noite as inscrições e eu só vou abrir uma turma agora em março de 2021. Então, corre lá que dá tempo. Vamos entrar aqui no nosso assunto. O Cláudio fez uma pergunta que é uma pergunta muito comum, pessoal. De repente você já tem um tempo de estrada, de repente acha que é um assunto que você já domina. Só que quando a gente está caminhando por um assunto, surge assunto. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui para você, ele seria uma live, só que a semana foi corrida, o dia foi muito corrido. Nesse momento são 20 horas, eu estou aqui no final do expediente gravando esse vídeo para você. Eu faria uma live, só que eu não avisei para ninguém, então eu decidi gravar esse vídeo aqui e eu tenho certeza que vai te ajudar. Vai ser mais resumido, mas vai ser como se fosse uma live, a gente vai fazer diretão aqui com pouquíssima edição, tá bom? Vamos começar falando a respeito então de impressoras e papéis. Mas não tem como a gente falar de impressoras em papéis sem falar de tinta, porque tem tudo a ver com o assunto, não é? Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar falando de impressora jato de tinta, tá? E para isso a gente tem que dividir em categorias. Eu não vou falar aqui de impressoras de grande porte, eu vou falar de impressoras pequenas que são utilizadas na gráfica rápida, impressoras de mesa, tá bom? Não vou falar de plotter de impressão aqui, que também é classificado como uma jato de tinta, tá bom? Então existem uma série de tinta para impressora jato de tinta. Quando você pega uma máquina da Epson, você vê, é comum as pessoas, por exemplo, tirarem a tinta corante e botar uma pigmentada, tirarem a tinta corante ou a pigmentada e colocar uma tinta sublimática para fazer os seus itens de sublimação. Então, para falar disso, a gente precisa de cara já separar aqui por categoria. Vamos começar a falar a respeito então de tinta corante, que é a tinta mais comum. A tinta corante, se você tem uma impressora aí, se você imprime em papel fotográfico, é porque a sua impressora utiliza tinta corante. Tinta corante, ela tem prós e contras. Quais são os prós? Ela tem uma impressão muito vívida, muito bonita, muito barata. A tinta é muito barato e você utiliza um papel gloss, um papel fotográfico, que é um papel muito barato para a qualidade que ele apresenta. O papel gloss, ele é um papel que ele tem um revestimento em cima, ele leva uma resina e a resina fica ali, é um tratamento que o papel gloss tem para receber, para ancorar a tinta corante. E aí, a tinta corante ancorada na cobertura gloss, você consegue ter aquele show de imagens que você vê, principalmente quando você usa uma impressorinha com 6 cores, no caso da L1800, da L805, fica lindo demais, com aspecto de fotografia profissional. Mesmo que você utilize uma L3150, uma máquina mais antiga, uma 395, você vai ter um resultado excelente. Eu estou falando de Epson, mas pode ser Canon, pode ser qualquer uma outra marca, tá, pessoal? Então, a tinta corante, você consegue imprimir, sim, com um custo muito baixo, com um resultado fantástico de impressão. Quais são os prós e os contras? Os prós já falei, né? Que você consegue imprimir em gloss com um custo muito baixo. Contra, quais são os contras? Ela vai sofrer um desbotamento muito precoce, porque é uma tinta à base de água e ela é muito agredida pelos raios ultravioleta. Se você utilizar uma tinta original com um papelzinho bom, você vai ter uma boa durabilidade. Eu tenho fotografias com 3 anos aí em bom estado, tá bom? Só que quando a gente começa a falar realmente de fotografia profissional, não dá para utilizar, pessoal, tinta corante, tá? Você já tem que ir para pigmentada. O problema é que as pessoas querem fazer
usar a tinta corante, que é a mais barata, você pegar uma tinta mais barata, o papel mais barato, e você quer ter uma longa durabilidade, não dá para fazer milagre, tá bom? Então você tem na tinta corante uma tinta muito barata, uma impressão muito bonita, você vai conseguir utilizar que tipo de papel na tinta corante? Papel gloss, tá bom? Brilho, semi-brilho, acetinado, com menos brilho, fosco, mate, você consegue imprimir com tinta corante. Tá? Mas o que você consegue imprimir? Você consegue imprimir também, e eu estou falando agora de papéis com tratamento de superfície, tá bom? Que a gente chama de gloss, é a cobertura gloss, tá bom? Você consegue imprimir também papel comum. O que é papel comum? O offset. As pessoas confundem um pouco, acham que o papel A4 é uma qualidade de papel. Não é, pessoal. A4 é o tamanho do papel, é o formato do papel, tá bom? Então, quando você pega um papel, um offset, ele é um papel que não tem um tratamento. Então ele tem uma porosidade, a tinta corante entra no papel e com isso se perde vida. Você não tem vida imprimindo em offset. A impressão fica opaco, fica fosco e fica opaco. Por quê? Porque a tinta encharca a fibra do papel. E aí pode ser que você imprima num offset 75 gramas, 90 gramas, 180 gramas, 240 gramas. A gramatura que você vai imprimir vai depender da sua máquina, tá bom? Por exemplo, 3150, imprime bem até 180 gramas. Estou falando de papel comum, um offset, um gloss, tá bom? E tem máquinas que imprimem uma gramatura mais alta. Se você pegar 300 gramas e botar no workforce, ela vai imprimir. Então a tinta corante imprimindo em papel comum, quando a gente fala de gramatura, pessoal, a gente não está falando especificamente de espessura de papel, a gente está falando da massa do papel, a gente está falando do peso do papel, tá bom? O papel 75 gramas, ele tem ali 75 gramas por metro quadrado. Então, quanto mais alta for a gramatura, mais espesso o papel vai ser, tá? Só que não tem muito a ver com o papel ser maleável ou ser mais rígido. Por exemplo, se você pegar um couché 300 e pegar, vamos supor que um offset, tá? 240 gramas, o offset ele vai te dar mais sustentação do que o couché ou um triplex, por exemplo. Então tem papéis que são mais rígidos, tá? Outra coisa, papel gloss não é qualidade de papel, não é tipo de papel, é tratamento. Se você tem uma impressora com tinta corante, você consegue imprimir em vinil? Consegue, se o vinil tiver tratamento com cobertura gloss. Então, o que tem embaixo da cobertura gloss para tinta corante não está importando muito, porque a tinta vai parar na camada de proteção gloss. Você está entendendo isso? Porque é desse jeito que funciona. Se você tiver um vinil transparente, um vinil branco, um gloss, a tinta vai parar na cobertura do gloss. Então você vai ter esses tipos de papéis para imprimir em tinta corante, tá bom? Olha quanta coisa eu falei só para falar de tinta corante, tá bom? É como eu falei para você, como se fosse realmente uma live aqui, um bate-papo diretão. Então, com tinta corante você vai imprimir, você tem desbotamento e você tem também problema com água. Por exemplo, se você tem uma impressora com tinta corante, não é aconselhado você fazer comanda de restaurante, porque a comanda fica em cima da mesa. Vai bater um refrigerante, uma água, seja qual for o líquido, vai manchar a impressão, vai borrar tudo. Então, se você quiser fazer comandas, você tem que ter uma impressora com tinta pigmentada. Então, tinta corante você vai imprimir em papel comum, em várias gramaturas. E se você tem uma impressora com tinta corante, é porque você quer imprimir em gloss, tá bom? E aí, Marcelo, tem um desbotamento, então para imprimir fotografia não é legal, então essa tinta corante é furada. Não, por quê? Porque você pode imprimir material promocional. O que é material promocional? Não são fotografias que serão eternizadas. Eternizadas, quando eu digo, você imprimir uma foto do seu filho criança e quando você tiver com 18 anos você mostrar para ele. Não vai funcionar desse jeito, tá bom? Com tinta corante. Você tem que ter uma impressão diferenciada. Mas você pode imprimir rótulos. Se você tem uma impressão que vai durar 1 ano, 2 anos, você pode imprimir rótulo, você pode imprimir panfletinho, você pode imprimir caixinha, você pode imprimir topo de bolo, você pode imprimir todo esse material que é comercializado para um evento, para uma situação, onde depois ele será descartado, tá bom? Então a tinta corante
ela é aplicada sim nesses casos por causa do preço. Tá? Se você for por uma outra técnica de impressão, você não vai conseguir ter preço para concorrer com o seu concorrente aí que está vendendo material utilizando gloss ou um offset 180, seja lá qual for o papel utilizando tinta corante, você não vai conseguir concorrer com ele utilizando de repente um outro processo de impressão, por exemplo, uma laser, uma própria impressão na jato de tinta com tinta pigmentada, e eu vou chegar lá, você vai entender. Então, até aqui tudo bem? Tá dando para entender bem, né? Então, se você tem uma impressora com tinta corante, você vai imprimir em offset. Quando eu falo offset, a gente está falando de papel que tem uma porosidade, ele não tem tratamento em cima, a tinta vai ter contato direto com a fibra do papel. Guarda isso, para você entender isso. A fibra do papel vai absorver a tinta, então a tinta corante vai funcionar, tá bom? E aí você tem toda uma linha especiais de papéis, por exemplo, a linha Color Plus, você consegue imprimir com jato de tinta, porque ele não tem um tratamento em cima com uma cobertura gloss, ou como um papel couché, por exemplo, que também tem um tratamento. Você sabia que a tinta, quando você imprime no offset, quando você imprime numa laser, ela não tem contato com o papel, ele fica na camada protetora do couché, que é uma cobertura lisa. A gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Voltando aqui para a corante, então na corante você vai conseguir imprimir também numa linha de Color Plus, por exemplo. Você não vai conseguir imprimir em papéis mais escuros porque a tinta ela não vai aparecer porque ela depende do branco. Eu costumo dizer que é a cor mais impressão, como já dizia o meu amigo Marcelo, a cor mais importante da escala CMYK é o branco. Então, para você ter uma visualização da impressão em escala CMYK, você precisa do branco. Se você botar um Color Plus vermelho, você não vai conseguir enxergar praticamente nada na sua impressão. Preto nem se fala, mas ele imprime sim, ele recebe a tinta. Mesma coisa acontece com verger. Você pode usar um palha, você pode usar um marfim, você pode usar um berilo. O verger também vai funcionar com jato de tinta, tá bom? Com tinta corante ou com tinta pigmentada. A tinta vai ter uma ancoragem ali no papel porque a tinta tem contato direto com a fibra do papel. Falando aqui já de tinta corante, agora eu vou falar um pouquinho de tinta pigmentada. Ah, Marcelo, por que eu devo usar tinta pigmentada? Quando você quer fazer, por exemplo, se você trabalha com miolo com muito papel comum, coloca pigmentada na sua máquina ou pega uma máquina que já venha com pigmentada. Porque você não vai ter problema de desbotamento e você não vai ter problema da sua tinta borrar ao toque de algum líquido, tá bom? Eu falei antes da tinta corante, pessoal, no gloss não acontece, você não tem muito problema de borrar porque a cobertura gloss, tá? Aqui, ó, a cobertura gloss, tá vendo aqui? Ela é a prova d'água, tá bom? Ela deixa a tinta corante à prova d'água, mas não retarda o envelhecimento, tá bom? A tinta corante. Só fazendo aqui um adendozinho aqui só para a gente poder voltar, tá? Agora, no papel comum, bater um pingo d'água, corante borra. Voltando para pigmentada, agora já estamos falando de pigmentada, tudo que você quiser imprimir com pigmentada, você pode ter contato com a água, que não vai borrar, tá bom? Ah, Marcelo, então por que todo mundo não usa pigmentada? Por quê? Porque com a pigmentada você não consegue imprimir no gloss. Não consegue imprimir no gloss. Se você pegar um gloss, você não consegue imprimir com tinta pigmentada. Porque o pigmento não consegue ancorar na camada gloss do seu papel. Pode fazer um teste aí, pode testar para ver se imprime. Não vai imprimir. A tinta pigmentada são raras as tintas que imprime. Por exemplo, a Dura-Bright imprime. A tinta nova da Epson, das Workforce, original, que é uma tinta caríssima, ela imprime, já fiz teste aqui já no gloss, ela imprime, tá? Mas é uma tinta muito cara. As tintas pigmentadas de mercado que você compra por ela não imprime em gloss. Então, para você imprimir em gloss, você tem que usar uma tinta corante ou você vai para uma tinta muito cara que seria uma Dura-Bright. Para imprimir em pigmentada, aí você já tem aí uma vantagem. Ah, Marcelo, ela não desbota. São os prós e os contras, né? Você tem ali a tinta pigmentada que não desbota e ela não sofre esse envelhecimento que a corante sofre. Só para você ter uma ideia, a Epson dá a garantia de 100 anos nas fotografias com a tinta pigmentada da Dura-Bright. Se você utilizar uma tinta pigmentada comum, você tem aí tranquilamente, utilizando um papel para fotografia próprio, existe papel próprio para pigmentada, você tem uma durabilidade também absurda
acima de 50 anos de durabilidade, tá bom? Então na tinta pigmentada você tem ali Prol, ela não mancha, não borra em contato com a água e ela não desbota, tá bom? E aí, quais são os contras? O preço. Ela é o dobro do preço da tinta corante e o papel para você imprimir, por exemplo, uma fotografia, se você quer imprimir fotografia que dure muito, já é um papel, ó, especial, que é um papel, esse papel aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um papel microporoso, ele é próprio para tinta pigmentada, tá bom? Esse aqui, ó, sem brilho e esse com brilho. Esse papel aqui, ele é 3 vezes mais caro do que esse. É um papel muito mais caro. Então, assim, se você quiser ter uma impressora com tinta pigmentada, você tem que ter em vista que se você quiser imprimir fotografia, você consegue, mas você vai ter um material muito mais caro. Com isso, você não consegue disputar preço com quem está imprimindo em corante com gloss. Não tem como. Mas aí você já consegue fazer um item que vai ter uma longa durabilidade. Então, se você quer ter durabilidade nas suas impressões, use uma tinta pigmentada e use um papel microporoso, tá bom? Microporoso. Eu vou mostrar aqui uma cena aqui para você, que vou botar aqui no cantinho aqui. Eu fiz uma impressão ontem, utilizando uma tinta, eu pedi para o Felipe colocar para mim numa Workforce um book com tinta pigmentada, e eu fiz uma impressão ontem. Vou mostrar aqui um pedacinho para você aqui, vou botar um dos 2 lugares aqui para você ver a impressão saindo com tinta pigmentada. E aí você resolve o problema de desbotamento. Então, Marcelo, o que eu vou imprimir com tinta pigmentada? Com tinta pigmentada você vai imprimir toda a linha de papel offset, gramaturas, como eu já falei da tinta corante, você vai imprimir também na pigmentada, porque a tinta ela tem contato direto com a fibra do papel, tá bom? E a fibra do papel vai chupar, vai absorver a tinta, e você não vai ter problema de borrar se cair água. Você vai fazer apostila, você vai fazer talão, você vai fazer seus bloquinhos, você vai fazer comanda de restaurante, você vai fazer tudo que se imprime miolo, né? Miolo de agenda. Se você já viu eu imprimindo miolo de agenda aqui, eu uso tinta pigmentada para imprimir os miolos de agenda, não uso corante, tá? E você vai poder imprimir também toda aquela linha de papel que eu falei antes. O Color Plus aceita também a impressão. Essas linhas de papel que não tem tratamento em cima vai receber também a pigmentada do mesmo jeito que recebe a corante, sem o problema de estar borrando se tiver contato com líquido. E você, se você quiser imprimir fotografia, você consegue imprimir fotografia com um papel microporoso. Tem brilho, semibrilho, tem mate, que é o fosco, né? Então você consegue imprimir lindas fotografias com a pigmentada sem ter problema de desbotamento. Mas aí você tem um custo elevado. Para você fazer rótulozinho, adesivinho, tudo isso que se usa gloss você não vai conseguir fazer, tá bom? Aí você tem que ir para o corante mesmo. Deu para entender até aqui o que dá para imprimir com a jato de tinta? Então é basicamente isso, pessoal. Não tem muita coisa para fazer com jato de tinta. A jato de tinta precisa de toda jato de tinta, pessoal, precisa de uma cobertura tratada para receber a tinta. Toda jato de tinta. Por exemplo, se você tem uma impressora solvente, você precisa de uma cobertura tratada à base de PVC para ancoragem do solvente. Quando você vai para a impressão UV, você já não tem mais esse problema, porque a tinta UV ela não vai nem penetrar, ela vai bater em cima, uma plotter UV, por exemplo. A tinta ela vai ser jogada em cima da mídia e já vai vir a luz UV secando. Então você não tem nem ancoragem, a tinta ela fica toda ali em cima, tá bom? Mas, geralmente, quando a gente usa tinta líquida, ela precisa de uma ancoragem realmente da mídia. Ficou claro isso? Corante, eu falei prós e contras aqui para você. Pigmentada, falei prós e contras, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para você essa parte. Você tem outras tintas, por exemplo, tinta sublimática. Se você converter a sua máquina e botar tinta sublimática, pessoal, tem gente que pergunta se ela pode continuar imprimindo outros itens. Não pode. A impressora ela vai ficar só para sublimação. Você vai utilizar a máquina só para fazer os seus itens sublimáticos. Você não vai utilizá-la para imprimir mais nada, porque ela não vai dar cor. A tinta sublimática ela precisa de calor para ela poder realçar, tá bom? Então, se você converteu para
sublimática, você vai usar a tua impressora só com tinta sublimática. Quero falar também a respeito de algumas tintas que tem no mercado, por exemplo, tinta UV para jato de tinta, tá bom? Não estou falando de plotter não, para jato de tinta. Existem algumas tintas no mercado para impressão em couchê de jato de tinta, tá bom? Não funciona em toda máquina, tá? Eu vi o Felipe lá imprimindo lá, numa L 1300, a impressão fica muito bonita, só que demora pra caramba para você imprimir uma folha, demora muito, é uma tinta cara. Funcionar, funciona, tá? Mas se você quiser imprimir em couchê, não recomendo uma jato de tinta, recomendo uma laser, tá bom? Que você tem produtividade. Para quem imprime, tá gostando, tá funcionando, tem um pessoal lá no grupo que imprime lá com tinta UV para jato de tinta e tá servindo bem. Cara, não tem problema nenhum. Gráfica é testar e encontrar a solução, tá bom? Mas as tintas mais utilizadas normalmente são essas que eu falei para você, que é a corante apigmentada, tá bom? Falar um pouquinho também de impressora laser. Quando a gente fala de impressora laser, a gente já está falando de um processo totalmente diferente de impressão. Está falando de outra coisa. Você tem ali, você já não tem mais uma tinta líquida, você tem toner. E quando você trabalha com toner, você trabalha com cilindro, você trabalha com um revelador, uma belt de transferência, você não precisa ter uma ancoragem como na jato de tinta. Você tem ali um outro processo de impressão. A laser, ela imprime em mídias muito mais variadas do que uma jato de tinta, porque ela não depende mais da ancoragem que tem que ter uma tinta líquida na superfície. A impressão a laser você pode fazer em cima de uma superfície totalmente lisa, como é o caso do couchê, como eu já falei aqui. Você pega um couchê 300 gramas, você pega um couchê, ele é um papel normal por dentro, é um papel tratado, é um papel que ele tem um tratamento por cima para que na hora da impressão, a tinta ou o toner, né? Eu vou falar da tinta aqui no caso do offset, ele não tenha contato com a fibra do papel, então ele tem um tratamento químico em cima dele, que pode ser um couchê brilho ou um couchê fosco, que é um couchê liso, totalmente liso, e a tinta ela vai ter uma secagem ali em cima e ela não vai ter contato com a fibra do papel. Como eu já falei antes, se a tinta tiver contato com a fibra do papel, tiver absorção da tinta, a impressão vai ficar totalmente opaca. Se você pegar um folheto, mandar imprimir numa offset, tá? Utilizando o papel offset, você tem um resultado. Se você imprimir em papel couchê, o resultado é totalmente diferente, porque ele não vai perder a vida da impressão, porque a tinta vai estar bem ali na superfície, então o resultado vai ser outro. Se a tinta tiver contato com a fibra, vai entrar na fibra e a impressão vai ficar opaco, porque você vai conseguir enxergar as partes brancas da fibra do papel, ela vai realmente puxar e absorver aquela tinta ali. No couchê não acontece isso. No caso da laser, é interessante porque ela não precisa dessa ancoragem da mídia. Ela vai jogar o toner sobre a superfície. Isso pode ser até num papel offset. Você não vai ver muito, a fibra do papel quando você faz uma impressão na laser utilizando um papel offset. Por quê? A camada, ele vai jogar uma camada de pó por cima da superfície utilizando as 4 cores. Cada cilindro, cada unidade de imagem vai jogar uma cor, vai fazer a policromia e vai passar na fusão. Quando passar na fusão, a fusão vai estar aquecida, dependendo da configuração e o papel que você esteja utilizando, ela vai vitrificar essa cobertura de toner que tem em cima da mídia. Vitrificou, já não tem absorção de fibra de papel do toner, não tem. A camada de toner vai ficar por cima. A impressão no offset não fica tão bonita quanto no couchê, por quê? Porque a camada do offset é irregular, então a camada de toner vai acompanhar a irregularidade do papel. Isso acontece quando você imprime também um papel texturizado, se você vai imprimir um linho, um casca de ovo, um verger, tem máquinas que têm até dificuldade de fazer a impressão num linho ou num verger que não consegue atingir as camadas mais profundas do papel. Fica uma impressão muito superficial. No caso do couchê, não tem problema nenhum, porque o papel é totalmente liso, então você tem uma cobertura totalmente uniforme. Tem máquinas que ela dá uma cobertura tão boa que quando ela passa na fusão do outro lado, você utiliza um papel, por exemplo, um couchê
fosco, passa do outro lado, a impressão que dá é que tem um verniz aplicado em cima da impressão, né? De tão acesa, tão brilhante que fica, porque passou na fusão muito aquecida, e ali você tem uma impressão vitrificada também em cima do coucher. Tanto é que as pessoas têm problemas em vincar impressão feita em laser, porque quando você vai vincar, se você só dobrar uma impressão feita na laser, o papel vai fazer isso aqui junto com a impressão, ó, e vai rachar na hora. E a gente realmente tem problema em dobrar a impressão feita em laser. Agora existem uma série de mídias que você possa imprimir aí em laser. É muito maior a quantidade de papel. Você pode imprimir em praticamente todos os tipos de papel, em todos os tipos de papel na sua laser, desde que respeite a gramatura do seu equipamento. Cuidado para não agredir o seu equipamento forçando uma gramatura que ele não aceite. E aí você vai ter limitação de cores se a tua máquina for 4 cores, como é o normal na maioria dos casos. Então você vai imprimir praticamente todo tipo de papel utilizando a sua laser, mas também tem um problema. Quais são os problemas que você tem na hora de imprimir na sua laser? Primeiro, os papéis que têm tratamento para impressão jato de tinta. O gloss, pessoal, não foi feito para imprimir em laser. Não coloque impressão, não faça impressão no gloss, não coloque gloss na sua máquina, na sua laser. Por quê? Porque o gloss ele tem uma cobertura de resina. Ele vai imprimir na boa. As unidades de imagem vão jogar ali a cobertura, o pó certinho. Quando ele passar na fusão, você não sabe qual vai ser a reação que vai ter da sua camada gloss passando dentro de uma fusão a 200 graus. Você imagina o que pode acontecer? O que pode acontecer é essa camada gloss descolar do papel, grudar na sua fusão, ou até o papel encanoar e grudar na sua fusão e você perder a fusão da sua máquina, que é uma peça cara. Então, não imprima gloss para jato de tinta em laser. É um risco muito grande. Ah, Marcelo, eu imprimo, dá certo. Tudo bem, eu não ensino isso aqui porque pode ser que dê errado e vai danificar o equipamento de alguém. Bom, outras coisas também que não devem ser impressas em laser. Todo material que sofre ao ter contato com calor, mídias plásticas. A laser ela trabalha com uma fusão e ali você vai ter problemas sérios se você tiver uma mídia que vai passar dentro da sua fusão e ela vai se deformar com o calor. O vinil próprio para laser é uma mídia que foi preparada especificamente para aguentar altas temperaturas. Ela não pode deformar quando passa na fusão. Ah, Marcelo, eu faço aqui, eu uso vinil aqui normal e dá certo. Ok, vai dar certo, mas vai chegar uma hora que vai dar errado. Então é você que vai decidir se vale a pena você colocar uma mídia plástica dentro da sua máquina, um vinil que não seja adequado, qualquer uma outra mídia plástica, pode ser até um PVC, porque existe PVC tratado para impressão, para laser, e aí você vai decidir se você vai colocar ou não. Pode ser que dê certo, mas se der errado, você vai ter aí um grande prejuízo. Pessoal, isso aqui foi um grande bate-papo, tá? Foi muito bom conversar com vocês. Espero que tenha esclarecido ou tirado alguma dúvida. E se ao invés de tirar dúvidas, ficaram mais dúvidas, coloca o seu comentário aqui embaixo no vídeo, tá bom? Que aí já vai servir aí como pauta para um outro assunto, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!